Programa Plenitude, com Iraci Campos. Para muitas pessoas, o pai foi ausente, ou então muito rígido, ou até simplesmente emocionalmente inacessível. Como ressignificar essa relação entre pai e filho? Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente e alma numa integração para estarmos plenos. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo em nosso programa o querido do coração, Ricardo Cury. Ele é psicólogo e vem falar sobre a ressignificação nas relações de pais e filhos. Seja bem-vindo ao Plenitude, Ricardo. Um prazer estar aqui, Iraci, mais uma vez, podendo conversar com você nesse tema tão auspicioso, especial, que é a paternidade. E isso envolve uma série de fatores, de dificuldades, de desafios. Cada um tem a sua história para contar. E eu espero que a gente consiga destrinchar esse assunto, principalmente num país como o nosso, em que a gente tem uma série de casos de abandono, de pais negligentes que colocam filhos no mundo, mas não estão presentes no desenvolvimento. E também os pais que estão ali no lar, mas precisam conciliar com vida de trabalho, ou aqueles pais que são vistos como duros demais. Como que a gente pode conversar sobre esse tema tão bacana? Exatamente. Muitas vezes o pai até vive num conflito, né? Porque ele tem que trabalhar para manter a casa, para poder dar estudos para os filhos, pagar estudos, pagar as despesas, enfim, dar um pouco ou o mínimo de conforto para a família, de segurança. Então, às vezes ele sai muito cedo, chega muito tarde. Trabalha a semana inteira, de sábado inclusive e tal. Então, o tempo que ele tem dentro de casa e com a família é pouco. E, na verdade, chega uma hora que você quer relaxar, descansar, às vezes até ficar um pouco sozinho. E isso muitas vezes pode ser interpretado como ausência, como inacessível emocionalmente, porque ninguém sabe os conflitos até que ele está passando, né? Exatamente. Você vê, né? O cenário é exatamente esse. Os pais com uma função de colocar, às vezes, né? Na maioria das vezes, o dinheiro em casa, pagar as contas e tal. E o esforço que muitos pais gostariam de ter também em casa, na criação dos filhos, na educação, na presença, até na área da brincadeira, na área lúdica, dá uma sensação de fracasso, assim, né? Pô, não estou conseguindo entregar aquilo que eu gostaria para o meu filho, o que eu faço diante disso tudo? E, ao mesmo tempo, a necessidade de estar sempre produzindo cada vez mais e tal. É um tema que aparece muito lá nos consultórios de psicologia, assim, pais angustiados que falam exatamente disso. Poxa, eu chego em casa exausto. Tudo que eu queria é conviver um pouco com meu filho, mas ele já está dormindo. E no dia seguinte, eu mal acordo, ele também já está acordando para ir para a escola e eu vou trabalhar. E nisso a semana passa e eu fico tentando falar com ele, estar presente, né, para participar e até para ajudar também a mãe nas tarefas e não consigo. E essa angústia, essa dificuldade que a gente encontra, ela é muito, muito real, muito comum. E agora tem um outro fator também, né? De vários anos para cá, as mães também estão indo para o trabalho cada vez mais cedo e a criança ela vai crescendo, sabe Deus em que condições, muitas das vezes terceirizada, né? Por uma avó, uma cuidadora, e ela vai perdendo muitas das vezes as referências da educação estabelecida no lar pelo pai, pela mãe, e isso implica lá na adolescência, na idade de jovem adulto, essa ausência do pai e da mãe como figura emblemática, como era antigamente, né? Às vezes o pai falava pouco, mas era o suficiente para colocar ali as ordens na casa. E hoje, cada vez menos, a gente vê essa
postura, até por falta de relação, por falta de tempo, falta de presença mesmo. Sim, a gente sabe que para que haja uma troca, precisa se estabelecer, se criar um vínculo com o filho. Para se criar esse vínculo entre os dois, quer dizer, você precisa de tempo. E é um tempo que muitas vezes é escasso. Então, um tem uma dor, uma queixa, o outro, de repente, só tem a queixa de que meu pai foi ausente, meu pai era rígido. Eu prefiro um pai rígido que traga disciplina do que um pai que deixe largado e que o filho pode tudo, faz o que quer, não respeita ninguém e a vida vai ensinar com tapa na cara, com certeza. Porque aquilo que o pai não educou em casa, a vida vai educar aos trancos e barrancos. Então, a gente sabe que há muita queixa de cada lado, mas não tanto como a real situação, né? Sim. Por exemplo, tem algumas variações, né? Pai de menino, pai de menina. Tem etapas da vida dos filhos, seja do gênero masculino ou feminino, em que a presença do pai, ela se faz fundamental. A menina, o pai é o primeiro amor, é aquela relação de paixão pelo pai. E essa imagem que ela tem do pai, muitas das vezes é construída ao longo dessa primeira infância dela, e vendo como a mãe lida com esse pai, com o pai dela, né? E se você percebe ali, muitas das vezes, uma mãe que fala mal, que briga, que expõe, né, os defeitos do pai para a filha, mulher, né, no caso, isso vai, de alguma maneira, formando um símbolo do que seria um homem para aquela criança, que está cada vez mais crescendo. E aí ela vai chegar numa fase em que ela vai despertar para um interesse numa figura masculina. E aí ela tem uma referência. Como é a referência? Como ela foi construída? Desde o útero, na verdade, em que a mãe já joga energia, palavras, empenho sobre como ela enxerga o pai dela e como essa relação se dá. Então é muito importante para as mães também compreenderem o papel do pai de uma filha mulher, né? Como que essa mãe precisa falar assim, olha, respeite seu pai, ele tá aqui, ele não está aqui presente, mas ele está trabalhando, ele está, de alguma forma, nos ajudando aqui em casa e tal, escuta ele, se aproxima dele. Então é muito importante também, apesar dos problemas de casamento, esposa é uma figura, marido é uma figura, pai e mãe são coisas completamente diferentes. Às vezes, a mãe, ferida enquanto esposa, desconta, né, em cima das crianças as suas dores, e fala, e desabafa e tal. E nisso você está, na verdade, prejudicando uma relação que não tem nada a ver. É a relação de pai com a filha. Aí acontece um divórcio, imaginando assim, né? Aí começa aquela divisão de guarda, vai ficar um final de semana com o pai, o outro com a mãe, aquela coisa toda. Mas o que acontece também? O discurso. Ah, porque o seu pai é isso, seu pai é aquilo. Então, a gente tem que preservar muito as crianças das frustrações do pai e da mãe, que podem não estar se entendendo. Realmente acontece na vida adulta de haverem situações de separação e tal. Mas sempre sabendo separar. Olha, enquanto pai, ele é teu pai. Eu posso não me dar bem com ele enquanto esposa, mas porque é um problema meu. A relação homem-mulher, marido e esposa, é algo completamente fora da família. Exatamente. Né? A família pertence o pai e a mãe. E dentro desse conjunto, o pai, a mãe e os filhos, eles vão se tratar ali como pai, mãe, filhos e ponto. Então há um respeito recíproco. Porém, quando se fala de casal,
Os filhos estão fora dessa conversa. Não se metem. Não se metem, não tem que dar palpite, não tem que achar nada. Ai, porque eu não queria que meu pai saísse ou minha mãe saísse, se casasse com... Você não tem que querer nada, ninguém quer saber a sua opinião. A sua opinião é o que menos interessa. Exatamente. Por quê? Porque é uma relação íntima, pessoal, da vida emocional, né? Daquela pessoa, daquele casal. Então, os filhos não têm que dar opinião, Perfeito. né? Porque não faz parte. Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, apartamentos, casas muito mais compactas, muito menores do que era antigamente. A sala está aqui, já tem logo um quarto de frente para o outro e tal. É. Então, a privacidade no lar, né? Se você assim, vou fechar a minha porta e vou conversar com a minha esposa ou com o meu marido e tal. Isso tudo já fica muito misturado nos ambientes comuns que a gente tem hoje nesses prédios e tal, nessas casas. Então, mais um desafio. É importante conseguir separar. Estou com um problema de relacionamento, eu vou levar isso para uma outra esfera, não vai ser dentro de casa. Eu preciso blindar a presença dos filhos. Uma outra figura importante, o pai dos meninos, a figura do pai diante de um filho homem. A gente estava falando da menina, agora do homem. O menino, ele cresce olhando o pai é a referência. Ele um dia vai ser como esse pai, é o desejo dele. Pô, eu quero ser igual ao meu pai, cortar o cabelo igual, me vestir igual ao pai. É uma tendência natural. E aí, o que ele está observando? Como o pai está lidando com a mãe dele, enquanto Exato. marido. Então, quando ele for crescer também, e buscar uma namoradinha, coisas assim, ele, mesmo inconscientemente, ele vai tratar a namorada dele assim como o pai fazia com a mãe dele, de tanto ele conviver. É a experiência dele, talvez a maior e a mais importante de figuras tão relevantes assim, que é o pai e a mãe. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Como é que eu, enquanto pai, lido com a mãe do meu filho, homem? Eu tenho que tratar bem, mostrar que eu sirvo a ela, que eu elogio ela, que eu faço carinho nela, para que ele também cresça e veja como se deve tratar uma mulher em qualquer situação. Você vê que tem casos, né, muito recorrentes dentro da psicologia, você vai desdobrando os casos, o rapaz fala assim, nossa, tudo que eu odiava no meu pai, eu faço igual com a minha esposa hoje. Meu pai batia na minha mãe, e ele saía de casa e arrumava outras mulheres e tal, traía, fazia, voltava com aquela cara e tinha toda aquela briga e eu odiava aquilo e hoje eu estou fazendo exatamente aquilo que ele fazia. Então, olha só. É exatamente isso. Agora, a necessidade de haver, né, um diálogo, né? Quando a gente fala de ressignificar uma relação, é buscar dialogar como, primeiro, não como pai e filho, mas como dois homens. Exatamente. Né? Olha as suas dificuldades como homem, as minhas como homem, os conceitos seus, meus, a educação, tudo que nós tivemos, você a sua, eu a minha, e aí a gente buscar compreender essas falhas e o vínculo, ele pode ser desenvolvido em qualquer parte da vida. Exato. Não precisa ser necessariamente no berço. Se não houve se houve esse distanciamento, isso daí, você vai construir esse vínculo depois, mais tarde. Quando o rapaz está ali com seus 12, 13 anos de idade e tal, o pai ele precisa estar presente. Se não é o pai, uma figura masculina mais velha, um irmão mais velho, um tio, um padrinho, alguém da família que seja uma referência para o desenvolvimento daquele adolescente enquanto homem, chegando numa idade mais velha, né? Porque a mãe vai perdendo o ímpeto diante de um menino que está vindo cheio de força, cheio de hormônio, cheio de vontades e tal, e o pai precisa dar a diretriz, olha, você vai enxergar o mundo através do que eu estou te ensinando. A vida lá fora funciona desse jeito. Isso aqui é trabalho, isso aqui é uma área que você tem que tomar cuidado, é perigosa, essa amizade, e existe isso, existe a droga, existe o sexo. Existem várias situações em que a figura do pai precisa estar presente e atuante. E qual o cuidado que os pais devem ter também? De não fazerem dos filhos a vida não vivida deles, como se os filhos fossem a extensão, a continuidade de uma área do pai frustrada,
né, incompleta e você projeta tudo que aquela criança vai fazer. Aí eu quero que meu filho seja médico, engenheiro, advogado, Jogador de futebol. qualquer coisa que eu não consegui ser, ou que eu fui, muitas vezes fui frustrado, Isso. ou que eu fui e fui um sucesso, então você tem que ser também isso e um sucesso. O filho não é a extensão da gente. Eu costumo dizer que o cordão umbilical, ele é cortado no momento em que nasce. A partir daí já são duas individualidades com mundos diferentes, trajetórias diferentes que tem que ser respeitado. Exatamente. Né? Então, ressignificar os laços de pai e filho se dá primeiro nessa separação. Eu sou um, meu filho é outro. Eu sou um, meu pai é outro. Quando você começa a formar a sua própria identidade, sua própria personalidade, sabendo que não necessariamente você tem que seguir os gostos do seu pai, seguir a religião do seu pai, a alimentação do seu pai, os esportes que seu pai fazia, você é livre para agir de uma outra maneira, apesar de toda a educação que você recebeu. Mas existe um discernimento aí. Você começa a olhar o pai não somente como um super-herói, que faz tudo certo, tudo bem a vida inteira. Você começa a perceber que ele também tem as suas manias, os seus vícios, os seus erros. Então esse é o trabalho de independência que o filho vai tendo ao longo da vida, de falar assim, cara, agora é comigo, eu sei como caminhar, eu tenho critérios, e isso vem com a maturidade. Às vezes a própria namorada, esposa, que vai apresentando também um outro universo de referências da família dela, então é importante o quê? Você ir ampliando o conhecimento sobre o que é ser pai, o que é uma paternidade e tal, para você conseguir ressignificar, às vezes, uma relação difícil, uma relação frustrada, de dureza, austera, tirânica, que às vezes o pai impôs sobre uma criança e ela cresceu com aquela ferida aberta. Para você ressignificar isso, é necessário ter contato com essa matéria num consultório de psicoterapia. Você abre isso e conversa, e chora, e lembra, e chora mais, até o momento que você vai reorganizar aquilo, se vendo agora como um adulto, apesar das feridas da infância. E a relação com o pai muda, porque você é um homem adulto, formado, que se relaciona com outro homem mais velho. Então, não tem mais aquele jogo, né, de poder, de autoridade, de saber quem manda e tal. Então, isso é muito importante para a ressignificação da relação. Com certeza, porque muitas vezes tem pessoas que esperam, meu pai fez isso, fez aquele outro, não me cuidou, não sei o quê, e espera, assim, do pai um super pai que ele não teve, e ele passa a reclamar daquilo e ser frustrado a vida inteira, se queixar daquilo a vida inteira. Então, na minha visão, é o seguinte, você não teve tudo aquilo que você queria, que você acha que o seu pai deveria ter feito para você, mas ele fez dentro do que ele podia, do que ele cabia, do que ele entendia, do que ele conseguia, porque muitas vezes ele pode ali estar presente, mas ele não conseguir fazer determinados movimentos. Por quê? Porque o pai dele agiu assim com ele, ele teve as dores da infância dele e aquilo ficou cravado. Então, muitas vezes aquilo bloqueia ele de fazer um outro movimento com o filho, de amor, de agrado, seja lá o que for. Só que aquele filho não sabe disso. Exatamente. Então, quando fica adulto, ele vai falar assim, porque eu passei isso, que meu pai não sei o quê, não sei o quê. Mas você não sabe, no fundo, por mais que o pai fale, não, meu pai foi duro, foi rígido, mas ele não sabe exatamente as situações que se desenvolveram dentro de relações, de conversa, de agressão, seja lá o que for, não sabe como foi. Então, olha só, ele deu para você tudo que ele pôde, que ele conseguiu. Então, ele foi o melhor pai do mundo, com Exatamente. todas as falhas dele, porque ele deu o melhor. Agora, o que é que você faz com tudo isso? Então, você pega tudo isso que você recebeu dele e constrói na sua vida a sua personalidade emocional, a sua trajetória
se construa um homem melhor do que você critica que o seu pai construiu. Faça você, porque dali para frente, quando você fica adulto, cabe a você fazer e não ficar olhando para trás e falar, ai, não sou assim porque é culpa do meu pai. Exatamente, perfeito, Iraci. Você vê uma coisa, né? Existe o pai, de fato, biológico, aquele que colocou o filho no mundo. Existe uma construção do pai, da paternidade, que vem dentro de cada filho. A gente chama isso de complexo paterno. Assim como tem o complexo materno, existe o complexo paterno. O que é o complexo paterno? É como eu, na minha subjetividade, na minha experiência com o meu pai, e a experiência que eu tive com outras figuras de autoridade, eu vou construindo uma relação simbólica com o pai, com o paterno. E a partir daí eu posso adoecer dentro desse complexo, ser engolido por ele, ou conseguir superá-lo, no sentido de, ok, eu entendi como foi a minha criação, como foi a criação dos meus irmãos, como foi a criação do meu pai com o pai dele, para ele ser dessa maneira. Então você vai investigando melhor a árvore da família e vai percebendo que aquilo ali é porque você, na verdade, se a gente for ampliar até para a nossa questão do espiritismo, não é por acaso. Você está ali porque tem uma razão de ser. Existe um vínculo entre vocês que precisa, de alguma forma, ser tratado, ferido, as feridas, ou até expandido para caminharem juntos num bom caminho, numa vida espiritual legal. Então é muito importante os jovens, principalmente, quando a gente tem grupo jovem na casa e tal, sempre eles vão acusando, né? Ah, porque meu pai é assim, meu pai é assado, eu odeio meu pai. Todo mundo tem crítica. Todo mundo tem crítica e tal, mas ninguém aproveita isso para o seu próprio desempenho, para a sua própria evolução, para a sua própria caminhada. É poder pegar essa força toda, às vezes ou é uma idolatria, ou é um ódio, ou é uma paixão, ou é um sentimento de abandono. O que a gente faz com isso tudo? Será que isso não é a grande escola da vida? Não é assim que Deus nos preparou para o mundo? Para a gente provar desses desafios desde cedo e a partir daí, lá na idade adulta, você se tornar uma pessoa melhor, mais forte, com mais casca grossa para lidar com os enfrentamentos da vida? Você sabe que eu observo essas gerações. Teve uma geração que foi mais rígida, mais, né? Aí tiveram esses filhos. Esses filhos, por sua vez, eu vou dar uma educação aos meus filhos completamente diferente do que os meus pais me deram. Está aí a geração hoje de pessoas fracas, sem base emocional, sem estrutura, largados, onde eles não têm vínculos familiares, extremamente depressiva, porque o jovem começa desde criança, ele está com uma depressão absurda, ele não tem campo, espaço para poder, não tem o vínculo para poder falar, se relacionar com os pais, porque você tem que deixar livre. Então é tão livre que eu não quero saber do seu íntimo. Então, quando o jovem tem está passando por conflitos, angústias, depressão, tantas coisas, ele não tem onde se abrir. Exatamente. Olha só que negligência, né, na educação, porque a figura histórica do pai, acima de tudo também, ele é a lei. Ele é quem apresenta os limites das coisas. Olha, você pode ir até aqui. Acima disso, eu vou te corrigir. Você não vai, eu não vou deixar você agir dessa maneira e tal. Então, desde cedo, a criança, ela tem uma tendência a querer ocupar todos os espaços, fazer o que ela quer. Ela não tem as referências do certo e do errado. Quem vai construindo o discernimento nas crianças é o pai. Uhum. E a mãe também. A mãe hoje faz um duplo papel o tempo inteiro, de É. pai e mãe. Pãe, né, que dizem. É. Porque o pai, como a gente estava falando, muitas das vezes não está mais presente ali, na casa, no lar, já abandonou, ou está com uma vida completamente sobrecarregada, e a mãe precisa também exercer um duplo papel. E nesse duplo papel é o quê? Dar limite, mostrar como que a pessoa deve agir dentro de casa, fora de casa, com o outro, dentro da família, fora da família, na escola. Então é muito importante a atuação de fazer com que cada um
pratique aquilo que cabe à sua função. Fazer o que tem que ser feito. Qual é a responsabilidade do pai? Faça da melhor forma. Qual é a responsabilidade da mãe? Faça também o seu melhor. Não tem como a gente inventar a roda, entendeu? Senão a gente tem uma Exatamente. sociedade que vai se perdendo. Aí se perde, porque falta limite claramente em tudo hoje em dia. Então, eles não se sentem obrigados a nada, não se sentem obrigados a assumir as suas responsabilidades devido às suas atitudes. Não, deixa que eu faço para você, tá bom assim, deixa. E aí você vê jovens completamente tão novos, viciados nos jogos de internet, apostando dinheiro. Nossa. A gente vê os jovens que vão jogar vôlei e basquete na Barra da Tijuca, são novos, 15 anos, apostando dinheiro. Sim. Eles vão jogar com apostas em dinheiro. Quer dizer, perdeu-se o sentido. Exatamente. Olha o problema. Onde começa isso, né? Começa em casa. É você dar mesadas gordas para os filhos, numa espécie de compensação. Se eu não estou presente, eu compenso com coisas, com dinheiro, com objetos e tal. Pelo menos eu estou cumprindo o meu papel de pai. Essa talvez seja a questão mais grave que a gente encontra em bairros como o nosso, a Barra da Tijuca e tudo mais. Assim, eu dou e ele que tem que cuidar do dinheiro dele. Mas como? Se ele não foi orientado? Se ele não teve educação de Financeira, econômica, financeira. Exatamente. Aí começa, aposta, compra droga, gasta com álcool, com noitada e tal. Quando você vê, você tem um filho viciado. Mas como eu faço para tirar o meu filho dos vícios? Corta o dinheiro dele, corta a mesada, cara. Com certeza. Então, Ricardo, foi muito rápido. Muito obrigada. rápido. Obrigada pela sua presença. Obrigado muito a você, bom. viu? Então é isso. Educar não é tão simples, porque é trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso, porque exige tempo, dedicação, compreensão e limites. Muito amor com limites. Então, é isso. Ressignificar a relação é poder dialogar e haver compreensão que dos dois lados não são erros que tiveram, são diferenças, porque cada um tem as suas dores e trazem as suas bagagens. Então é isso. Compartilhe o nosso programa especial de Dia dos Pais, que você possa enviar para pessoas que precisam de fazer uma reflexão dentro dos conflitos que têm íntimos a respeito dos pais. Para você, deixamos um super beijo carinhoso e até a próxima semana.